entrar dentro do que nos foi proposto e, se aprover a Deus, nos levar naquilo que foi de antemão preparado, o Senhor Ele nos leva. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo de número 51. Achou, diga amém. Amém. Você pode compartilhar a sua Bíblia com quem não trouxe, com quem não tem. Diz assim a palavra do nosso Senhor: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Amém? Pode se assentar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu conversava essa tarde com o nosso pastor e eu falei: pô, pastor, estou com um tema aí, mas complicado de adequar o contexto que eu estou olhando. E quando eu disse para ele o tema, ele falou: mas isso daí se encaixa mais com José. Eu falei: meu Deus, será que é isso mesmo? Mas enfim, eu creio que vocês têm ouvido muito falar acerca de José. É qual volta da campanha, pastor? Terceira ou quarta? Creio que os homens de Deus que passaram por aqui já têm falado a respeito desse homem. A princípio, um homem que no capítulo 41 ele tem a maturidade de discernir o seu momento e olhar para trás e entender tudo aquilo que vivera, para hoje, no versículo a qual nós lemos, entender o porquê de ter passado por tudo o que ele passou na sua trajetória. José é um dos filhos mais novos da sua casa. Ele tem um sonho, e esse sonho ele compartilha com seus irmãos. A princípio eu já vi um monte de gente dizendo a respeito que ele errou de compartilhar o sonho com os irmãos, mas se você pensar na ótica de que ele estava eufórico em ter tido um sonho, talvez uma visão, e compartilhar com alguém de confiança, ninguém mais justo do que seus irmãos. Ele vai compartilhar aquilo com alguém que está lado a lado com ele, amado. Ele não corre para a casa do vizinho, ele não chama o parente longe, não. Ele se abre para os seus irmãos. Só que a princípio um sonho que traz ciúme aos seus irmãos, e por inveja ele os vende. José, ele é tirado do seio da sua casa, ele é vendido como escravo e vai parar num lugar longe da família, longe do pai que a princípio o amava, longe dos seus irmãos, entre aspas, para que a princípio venderam, mas irmão é irmão. A gente precisa discernir, entender que independente de como eu vou ser tratado, eu preciso estar sarado para poder tratar como tal. É irmão, é irmão. Independente de como você é tratado lá fora, se é irmão, se é amigo, trate-o como tal, independente de como você vai receber tal tratamento. Só que José é vendido, vai parar na terra do Egito. Vamos fazer uma retrospectiva rápida para a gente chegar dentro daquilo que Deus irá falar conosco. E nesse vendido, José ele passa por momentos difíceis. Mas como foi falado no começo, Deus havia lhe dado um sonho. Deus havia falado com ele a respeito de uma promessa. E aqui entra algo interessante, porque entre a promessa se cumprir e
e a promessa ser falada há um tempo, e geralmente nesse tempo a gente muitas das vezes desfalece, se entristece, a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Infelizmente, muitos não perseveram, muitos analisam a situação à volta, e por mais que Deus tenha falado face a face, confirmado através de outros homens de Deus, a gente sabe que tem uma promessa, e sabe que até chegar essa promessa vai ter um processo, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você passar por esse processo. E geralmente quando a situação ela se torna contrária, e geralmente quando a gente passa por situações onde a gente analisa a promessa e vê o que estamos vivendo, a gente desanima. Se você parar para pensar, olhar a nossa volta, quantos do nosso tempo, pastor, que já não estão mais perseverando em sua promessa? Quantos que passaram pela sua vida e talvez hoje em dia já não se encontram mais perseverando na mesma fé, porque no decorrer do caminho não perseveraram e acreditaram que quem tinha prometido era Deus. Quem tinha prometido e reafirmado que lhe daria vitória era Deus. Porque se você parar para pensar, esse homem ele viveu coisas terríveis. A princípio, o ser vendido, para quem a princípio querido no meio da sua família, já era coisa a princípio que sem longe, seus irmãos o vendem. E aí quando ele está num lugar, ele é levado a ser, ele vai levado à casa de alguém, e esse alguém Potifar, ele tem um certo poder, e nesse lugar ele é caluniado, ele é, no caso, colocado em xeque a sua fé, cobiçado pela mulher do seu patrão. Ele abre mão de se relacionar com ela, e por abrir mão ela o calunia, e ele é levado preso e passa um período de 11 ou 12 anos no cárcere. E aí a princípio nesse inteirinho ele tem um sonho, é tirado de lá, é levado ao palácio, e as promessas de Deus ela começa a abrir um leque até onde José, ele chega o versículo que nós lemos. A questão é o seguinte, meu irmão, toda campanha ela fala algo ao nosso coração, todo tema ele precisa nos dizer algo a respeito. E quando esse tema ele por mim pensado, Deus ele apaga o meu passado de sofrimento, tem um porquê. O porquê que José ele vai fazer essa declaração. Se você continuar a história no capítulo 42 e 43, José ele vai ter de novo com os seus irmãos. José ele é colocado de volta a se relacionar com aqueles que a princípio o traíram. Imagina só, se eu não tenho o meu coração sarado a respeito das coisas que aconteceram comigo no passado, como que eu vou lidar com a minha vida daqui para frente? Isso é algo interessante, porque tem muita gente, pastor, que está à espera da promessa, está aguardando alcançar tal promessa. Eu sei qual é a minha. A gente tem uma promessa que se sobrepõe sobre todas as outras, que é a nossa salvação. E por essa nós perseveramos e vivemos uma vida recatada, buscando a santidade, o aperfeiçoamento, porque cremos que seremos salvos, que o Senhor ele há de voltar para arrebatar a sua igreja. Essa é a promessa que se sobrepõe sobre todas as outras. Mas nesse inteirinho eu tenho a minha promessa de vitória, você tem a sua promessa de vitória. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus e esperado resposta. Eu não sei o que você está se colocando, e foi falado aqui de sermos mais do que vencedores. É verdade. Se a gente olhar a situação na perspectiva divina, a gente persevera mesmo diante das circunstâncias adversas, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amado.
A gente precisa olhar a nossa situação nessa perspectiva. Só que tem um porém. Para que isso aconteça, eu preciso estar com o meu coração sarado. Eu preciso estar com o meu coração, a princípio, sem mágoa, sem ressentimento. Eu preciso entender que, por mais que na minha caminhada até aqui, o meu hoje, se eu olhar para onde, ver pessoas que a princípio me entristeceram, a princípio que me caluniaram, eu preciso ter maturidade para que hoje eu possa lidar com ela, abraçar, olhar, e isso sem hipocrisia, porque o Senhor, Ele conhece meu coração. Eu posso abraçar o pastor, mas ter um coração diferente. Mas Deus, Ele conhece e sabe que se eu estiver maduro para poder lidar com aqueles que a princípio um dia me fizeram mal, Ele coloca a bênção na minha mão, Ele me dá a vitória, amado. Então tem muita gente que está esperando vitória, tem muita gente que está aguardando a bênção, mas ainda não tem um coração transformado, ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento. Isso precisa ser sarado, isso precisa ser arrancado de você, porque o propósito do Senhor é te abençoar, irmão. O propósito do Senhor é fazer com que você prospere, fazer com que as coisas aconteçam, é fazer com que aquele que você ora volte, aquela que você intercede seja liberta. Só que quando Ele fizer isso, como você vai lidar com ela? Porque é preciso. Meu Deus. Será que você já perdoou? Será que aquele sentimento ainda... Porque você precisa, porque a princípio, quando esse filho nasce, quando o filho de José nasce, ele coloca o nome, ele dá o nome a essa criança de Manassés e diz que o Senhor me fez esquecer. Tem coisas que só vai sair da minha vida quando eu colocar o meu joelho no chão e pedir: Senhor, arranca, tira de mim, me liberta desse sentimento, me dá graça para que eu possa olhar com misericórdia e entender que essa pessoa precisa de um abraço meu, por mais que tenha me feito mal lá atrás. O Senhor me fez esquecer. E aí, quando Deus vê a maturidade em José, o próximo capítulo é de vitória. Aí ele coloca diante de José aqueles que outrora o venderam. Aí imagina se ele está com o coração ressentido. Porque você é canal de bênção, meu irmão. Você foi chamado para ser instrumento de Deus na terra. A bênção do Senhor, ela não pode parar em mim, pastor. Eu não posso ser consumidor apenas da bênção. Eu recebo a bênção, mas automaticamente eu sou canal da mesma. E para mim ser canal, eu tenho que estar com o coração quebrantado. O meu passado já foi. E presta atenção nisso. Quantos crentes hoje deprimidos dentro da casa de Deus, porque ainda não resolveram o seu passado, vivem um presente hoje que interfere no seu futuro. Isso aqui é forte, meu irmão. O teu passado você precisa colocar diante de Deus e pedir para que Deus te limpe, te cure, te sare, porque o teu passado está fazendo com que o seu amanhã não seja vivido com excelência, amado. Então é deixar o passado interferir no teu hoje e refletir no teu amanhã. Porque você precisa sim. Senhor, me feriu, me machucou, me magoou, mas eu preciso, independente, amado, dela, é você. O abençoado vai ser você. A bênção que Deus vai colocar vai ser na sua mão. Mas para isso é necessário, ainda assim, pedir para que o Senhor, Ele sonde seu coração. Será que ainda há algo em mim que precisa ser limpo? Será que há algo em mim que ainda precisa ser perdoado? Porque Deus apaga, pastor. O meu arrependimento colocado diante do Senhor sincero faz com que o meu passado seja lançado no mar do esquecimento. Deus, Ele limpa, Deus, Ele perdoa. Mas e você? Como que você analisa? Como que você olha para o seu passado? Se ainda há coisa lá atrás que precisa voltar para ser consertado, volte, porque a promessa está de pé, meu irmão. O Senhor, Ele quer te abençoar. Mas isso daqui a gente entende que
José ele amadureceu, cresceu, viveu o que viveu porque era necessário, porque o mesmo José que foi tirado do seio dos pais e ter vivido coisas adversas, mais na frente se torna o segundo no Egito, potência mundial da época. Ele chega a governador. Deus tem coisa grande para nossas vidas. Só que Deus não tem como te colocar numa estatura, num nível maior, se você ainda tem um coração fechado a algumas situações. Então, antes de questionar a Deus o porquê de ainda a promessa não se cumprir, olhe para dentro de ti, meu irmão. Olhe para dentro de você e veja o porquê. Será que você está preparado para tomar posse da tua vitória hoje? Será que se Deus colocar na tua mão a tua vitória hoje, Deus pode? Nós cremos num Deus que com uma palavra faz com que as coisas cooperem ao nosso favor e a gente saia daqui com posse da nossa vitória. A questão é, essa vitória que você tanto pede, colocada na sua mão hoje, como você vai lidar com ela? Entenda, quando Deus tem um plano na vida do homem, Deus ele não erra quando escolhe. Esse plano ele há de se cumprir. Deus ele quando tira José do seio dos seus pais, porque a questão não foi os irmãos só foram instrumento. Foi Deus mexendo na trajetória daquele homem para lapidar, para fazer não um moleque mimado pelos pais, que a princípio José era o queridinho do papai. Se cresce debaixo daquele carinho todo, o Senhor não poderia fazer o que fez na vida dele depois. Então, há situações na nossa vida que serão necessárias para passarmos, porque depois de passar, a gente olha para trás amadurecido e valoriza as coisas que Deus ele coloca na nossa mão. Porque se a tua vitória vir sem luta, você desperdiça e deixa correr por rala abaixo, porque não teve luta, não teve esforço, não teve sofrimento. Então aquele homem ele sofreu, foi preso, inocente. Imagina isso. Tinha tudo para chegar lá na frente, pastor, e ter um coração endurecido. Antes de ser abençoado, José tinha tudo para murmurar acerca de Deus. Cadê a promessa? José tinha tudo para questionar o Deus que lhe prometera. Mas nem por isso ele permanece, ele persevera, ele entende que não, Deus falou comigo, meu irmão. Então, independente, eu posso estar no cárcere, e a Bíblia é linda quando diz, nas situações mais adversas, a Bíblia vai dizer, e o Senhor era com ele. Amém. Independente de onde você estiver, independente do que você estiver passando, isso daqui tem que ser na minha e na sua vida. E o Senhor era contigo, e o Senhor é contigo. Todas as vezes que você se vê em meio a uma situação onde o adversário te setar, tentar te seduzir, tentar te tirar do foco, lembre que o Senhor está contigo. O Senhor estando comigo, meu irmão, sou maioria. E o Senhor estando comigo, não há barreira, não há dificuldade. Essa é a questão. E o Senhor era com ele no cárcere, e o Senhor era com ele lá no buraco onde os irmãos jogaram. Então deixa que o Senhor ele te lapide. Deixa com que Deus ele trabalhe em sua vida. Só para fechar, pastor, rapidamente, José ele não fez por onde ter passado e vivido tudo aquilo que ele viveu, mas Deus estava no controle. E aí ele tem que perdoar, abrir mão do orgulho, mas sem ter merecido viver o que viveu. José ele não olha a princípio para o seu senso de justiça, não.
Não era para me ter passado por isso. Não, ele entende que Deus estava no controle. Aleluia. E continua, e persevera. Pensa nisso. Talvez hoje você olhar e se perceber em meio a algo que você esteja vivendo que você não mereça, que você não plantou, que você a princípio se viu nisso e por que eu estou vivendo isso? Deus tem um propósito. Deus, ele, através dessa situação, ele quer fazer alguém maduro. Eu sempre falo isso lá na sua congregação. Minha filha, ela sempre teve vontade de ter um skate. Só que ela fez 9 anos agora. Ela já tem essa vontade desde pequenininha. 6 anos, ela já pedia para mim um skate. Eu dei. Negativa, mano. Por quê? 6 anos, mano. Uma menina com skate vai se machucar. Vai me dar problema. Ela está crescendo, está com 9. Aí a avó dela deu um skate. Meu Deus, que roubo. Não foi o pai que deu, foi a avó. A avó deu um skate. Não demorou muito tempo, o skate quebrou. Eu falei, ainda não é tempo. A nossa caminhada também é assim. Tem coisa que nós estamos pedindo a Deus, mas que ainda não temos maturidade para receber. Só que o adversário conhece, sabe. Ele te conhece. E de vez em quando vão aparecer umas oportunidades para que você chegue até onde você imagina, mas use um atalho. Não saia do caminho. É estreito, é apertado, mas foi o caminho que Deus te direcionou. O atalho talvez te leve mais rápido, mas nesse atalho talvez haja um buraco e você possa cair, se machucar e tardar de alcançar a sua vitória. Aleluia. Amém? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus ele fazer com que você amadureça. Não murmure, não questione, entenda. A promessa é de vitória, meu irmão. Aleluia. A promessa é de bênção. Deus tem coisa grande para fazer. Por isso, Deus, eu creio que seja isso. Até então ainda não tinha entendido. Mas para que Deus ele traga uma campanha com esse nome, porque Ele quer fazer coisa grande. Mas para que Ele faça o grande na sua vida, você precisa se libertar do seu passado. Vivo hoje. Aleluia. Mas viva com excelência, para que o seu amanhã seja algo que você olhe para trás e diga, valeu a pena. Deixa soprar, deixa se levantar, e se precisar, estenda a mão. Isso é evangelho. Isso é ser crente, é dar a mão mesmo quando não mereçam que estendam a mão. É difícil, é verdade. É difícil você saber que a sua vizinha te calunia, fala mal de você, se levanta contra a sua vida e de vez em quando vai lá e bate para te pedir algo emprestado. Mas é você que Deus vai usar como instrumento para abençoar a vida dele. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. O outro rolo vai ficar para a próxima, pastor. Amém? Que Deus te abençoe e continue abençoando esse ministério. Amém? Promessa minha, então falta botar mais vezes, trazer o povo pertinho. Amém? A minha esposa está em viagem.